Meus irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 10. Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 10. E a mensagem vem falar aos nossos corações a partir desta pergunta: o que fazer em tempos de profunda tribulação, de intensa dor, dificuldade, angústia, momentos em que o nosso coração talvez possam até entrar em desespero? O que fazer como cristão em momento como esse? A palavra do nosso Senhor diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos juntos orar? Querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez para agradecer a Ti por este momento em que a Tua igreja desfruta dessa comunhão maravilhosa, proporcionada pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua voz, porque através da Tua palavra o Senhor fala aos nossos corações. E justamente por essa razão, Senhor, eu quero pedir a Ti que nos abençoes e que abras os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a mensagem do Senhor e aplicá-la na nossa vida, para que desfrutemos da Tua graça e vivamos para o Teu louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que derrame a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o Teu povo aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos os cristãos passam por momentos de tribulação na sua vida. E não é apenas um momento, mas são diversos os momentos, irmãos, que nós algumas vezes nos sentimos atribulados. Diversas ocasiões da nossa vida, nós nos sentimos angustiados, algumas vezes perplexos. No entanto, existe uma diferença entre passar por alguns momentos de tribulação, momentos curtos e talvez momentos mais leves,
do que passar por algum momento de profunda ansiedade, de profundo sentimento de pesar, de tribulação nas nossas vidas. Algumas das ocasiões são quase impossíveis de suportar. Não são todos os cristãos que passam por momentos assim. Mas muitos às vezes chegam ao ponto de cair em desespero. Nós lemos a palavra do Senhor no Salmo de número 23, o verso 1, que é bastante conhecido de todos os cristãos, e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós cremos que o Senhor vai sustentar as nossas vidas, concedendo, no mínimo, aquilo que é básico para a nossa sobrevivência. Aquilo que nós realmente necessitamos, não para esbanjar, não pela nossa ganância, mas aquilo que é essencial para a nossa vida. Mas quando nós lemos esse texto de Deuteronômio, em especial no versículo de número 3 do capítulo 8, onde diz que Deus deixou o seu povo passar fome, ou seja, uma necessidade básica. Então talvez nós nos coloquemos a questionar diante do Senhor: como é que nada então me faltará? Se Deus deixou faltar o alimento, se Deus propositalmente humilhou e fez com que não tivesse alimento para o seu próprio povo, enquanto peregrinava pelo meio do deserto, por que o Senhor fez isso? E como que nós devemos reagir se em algum momento faltar coisas importantes nas nossas vidas? E se faltar o alimento para nós? E se a nossa condição financeira chegar a tal escassez que nós ficarmos na dúvida, até mesmo de como vamos pagar as contas? Como é que eu vou pagar a conta do próximo mês? Como é que eu vou suprir as minhas necessidades? Irmãos e irmãs nossos, espalhados por diversos lugares desse país e outros países do mundo também, em momentos de lockdown, em momentos em que os comércios, pelo menos na sua maior parte, tiveram que ficar fechados por quase um mês, sem contar o tempo que ficaram fechados no mês passado. Como é que eles iriam pagar as suas contas e colocar comida dentro de casa se eles não estavam vendendo? Talvez alguns estivessem preparados com uma reserva, com uma poupança. Mas e aqueles que não estavam? Irmãos, a palavra de Deus não mente. E o Senhor sempre irá cuidar dos seus filhos. Mas sim, temporariamente, Deus pode deixar faltar algumas coisas necessárias nas nossas vidas, materialmente necessárias. E isso porque o Senhor tem grandes lições para nos ensinar. E eu quero compartilhar 3 lições com você nesta noite, através desta pergunta: o que fazer em tempos de profunda tribulação? A primeira coisa, queria que você guardasse no seu coração. A primeira coisa é: não deixe de buscar ao Senhor. Em períodos de intensa tribulação, não deixe de buscar ao Senhor. A segunda coisa, não deixe de confiar no Senhor. Embora nós possamos ficar perdidos no meio de incertezas, no meio de dúvidas, mas não deixe de confiar no Senhor. E a terceira lição: não deixe de adorar ao Senhor. O que fazer em períodos de grande tribulação? Não deixe de buscar, não deixe de confiar e não deixe de adorar ao Senhor. Para quem é que Moisés estava escrevendo esse texto aqui? Ele escrevia para uma geração mais jovem de israelitas,
dos filhos ali de Jacó, que passando 40 anos pelo deserto por causa da covardia dos seus pais, que não confiaram em Deus e não quiseram entrar na terra prometida, quando Deus mandou entrar, quando Deus disse que iria fazê-los prevalecer, mas como eles não quiseram, como eles se acovardaram, então Deus fez com que eles ficassem 40 anos vagando por várias regiões do deserto até finalmente entrar na terra prometida. E depois que aquela geração acima dos 20 anos tinha morrido, os seus filhos estavam então ali prontos para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. E Moisés estava ensinando aquela nova geração, exortando, chamando a sua atenção para que eles não cometessem o mesmo erro dos seus pais. E qual foi o principal erro que aquela geração de israelitas cometeu? O erro de não confiar no Senhor. O erro de não obedecer ao Senhor. O erro de não adorar ao Senhor. Por isso Moisés diz então àquela geração: cuidareis, ou seja, vocês deverão zelar, tomar cuidado, pensar e de forma consciente, voluntariamente, vocês vão cumprir todos os mandamentos do Senhor. Quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão viver de acordo com a vontade do Senhor. E vocês vão se recordar de tudo que Deus fez por vocês no meio do deserto. Mas não deixem de cumprir. E aqui nós podemos entender também, não deixem de buscar ao Senhor seu Deus. A geração passada havia cometido exatamente esse erro. Eles não buscaram, eles se distanciaram de Deus. E meus irmãos, quando um filho de Deus se distancia dele, nós podemos ter certeza de que consequências virão. Mas não consequências porque Deus é vingativo, porque Deus é maldoso, mas consequências porque Deus é a fonte da nossa existência. Deus é a razão do nosso ser. Deus é a origem de tudo e Ele é aquele que sustenta o universo de acordo com a sua vontade. Então eles deveriam se lembrar de buscar ao Senhor. Quando eles entrassem na terra e tomassem posse de tudo aquilo que Deus iria dar a eles, eles seriam tentados a se esquecer de Deus. E quando eles se esquecessem de Deus, Deus iria discipliná-los. E ao discipliná-los, eles deveriam se lembrar das palavras do Senhor e se voltar para a presença de Deus. Irmãos, por que essa lição é tão importante? Porque muitas vezes, embora nós observemos pessoas correndo atrás de Deus, correndo atrás de igrejas de forma desesperada, porque está faltando alguma coisa essencial na sua vida, o contrário também pode acontecer. E quando nós enfrentamos grandes tribulações, ou talvez um período mais prolongado de dificuldade nas nossas vidas, de grandes lutas, de grandes angústias, isso muitas vezes pode nos desanimar de buscar a presença de Deus. Não são poucas as pessoas com quem eu já tive a oportunidade de conversar, de aconselhar em períodos de grande tribulação. E uma pergunta-chave que eu sempre faço para quem está angustiado, para quem está sofrendo, para quem está perplexo, a grande pergunta que eu faço é: mas você tem buscado a Deus? Você tem reservado tempo para estar em relacionamento íntimo com Deus pela palavra, pela oração, pela comunhão?
E frequentemente, irmãos, a resposta que eu ouço é: não muito, pastor. Eu tenho andado tão triste que eu nem sequer tenho forças para buscar a Deus. Eu tenho andado tão cabisbaixo, tão angustiado, tão perdido, que eu nem consigo parar para ler a Bíblia, para orar. Eu não tenho feito isso. E o grande problema é que quando nós deixamos de buscar a Deus, o nosso sofrimento, irmãos, ainda se torna mais intenso, mais profundo, porque é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa resistência para passar pelo deserto, para passar pelos momentos ruins das nossas vidas. Então, quando você estiver em qualquer momento de angústia, mas principalmente em momentos mais intensos de angústia na sua vida, não se esqueça de buscar ao Senhor. Mas olhe para o exemplo do próprio Cristo, que quando neste mundo já começou a sofrer as tristezas por causa do peso da ira de Deus sobre a sua vida, orava mais intensamente conforme a angústia apertava o seu coração. Mas tenha em mente o seguinte, irmãos: não busque a Deus apenas para Ele te livrar das tribulações, apenas para Ele remover qual seja o seu problema, mas busque a Deus para que Ele te fortaleça enquanto tiver que enfrentar a tribulação, enquanto estiver passando pelo meio da tempestade. Porque Deus não é apenas aquele que remove as tribulações da nossa vida, mas é aquele que também nos dá forças para suportar todas as coisas. Então, seja qual for a sua luta, ou independentemente de quanto tempo você tenha que enfrentar momentos difíceis, não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de se dobrar diante da sua presença. Não deixe de clamar, não deixe de suplicar, não deixe de ter esse relacionamento com Deus. E não deixe de pensar que nenhuma tribulação é eterna, mas ela tem apenas um tempo determinado para acontecer sobre as nossas vidas. Não deixe de buscar, mas também não deixe de confiar no Senhor. Mas confiar em quê? Se eu estou passando por problemas e eu não posso necessariamente ter aquelas expectativas de que Deus irá solucionar o meu problema, de que irá sanar toda a situação que eu estou vivendo, eu vou confiar em quê? Olhando para a palavra de Deus aqui, meus irmãos, nós aprendemos a confiar que Deus é soberano e que Ele tem propósitos soberanos sobre tudo que acontece nas nossas vidas. Nada pega o Senhor de surpresa. Nada acontece nas nossas vidas à toa. Veja o propósito que Deus teve, e por isso que Moisés fala para aquela geração: recordem-se do caminho que vocês passaram pelo deserto. Primeiro eles deveriam se lembrar do porquê de tudo aquilo. E eles passaram por dificuldades porque não confiaram no Senhor, porque não obedeceram ao Senhor. Então Deus precisava ensiná-los. E como é que Deus ensina a confiar nele? Nem sempre é concedendo bênçãos e tudo aquilo que os seus filhos precisam, mas às vezes é colocando os seus filhos debaixo de situações de tormenta,
para que eles possam desviar os seus pensamentos de todos os problemas para encontrar a presença de Deus no meio da sua vida. O propósito de Deus a levar o povo peregrinar pelo deserto, primeiro aqui era para humilhar. Aquele povo precisava ser humilhado, porque o seu coração era arrogante, o seu coração era endurecido, o seu coração era autoconfiante, era soberbo. E por isso eles precisavam ser quebrados, precisavam ser humilhados, porque através dessa humilhação é que eles conseguiriam aprender a olhar para Deus e reconhecer a necessidade que eles tinham de Deus. Eles foram humilhados. Mas ainda havia outro motivo pelo qual Deus fez o povo passar ali pelo deserto, que era para provar. Para provar o quê? O texto diz: aquilo que estava dentro do coração. O ser humano nem sempre conhece o seu próprio coração. Às vezes ele acha que conhece, mas talvez ele não conheça. E é justamente debaixo de circunstâncias adversas que a pessoa começa a conhecer quem ela realmente é. Muitas pessoas não dizem que é dentro do casamento que se descobre realmente como é o marido, como é a esposa. Na fase de namoro, tudo é belo, tudo é romântico, tudo é maravilhoso. Mas depois do casamento, quando marido e mulher começam a se acostumar um com o outro e se tornam uma família, e aí vem a primeira briga, o primeiro desentendimento, o primeiro pensamento diferente. Então é que vai se descobrir quem realmente é aquela pessoa. Ela é estourada? Ela é calma? Ela é agressiva? Ela é mansa? Como ela é? Nós revelamos o que há dentro do nosso coração quando somos colocados à prova. E Deus fazia isso com o seu próprio povo para que eles percebessem como eles eram soberbos, como eles eram orgulhosos. E ao perceberem como eles eram orgulhosos e soberbos, então eles deveriam pôr a mão na consciência e pensar: nós precisamos mudar isso. Nós precisamos tratar o nosso coração. E meus irmãos, conosco é exatamente assim que acontece. Você confia em Deus? Você já depositou totalmente a sua confiança nele? A resposta cristã prontamente vem dizer que sim. Claro que eu confio em Deus. Ele é o Criador de tudo. Se não fosse por Ele, nada existia. Nem eu existiria. Então sim, eu confio em Deus. Confia mesmo? Na hora da prova é que nós vamos ter a certeza se nós confiamos mesmo no Senhor ou não. Veja que Deus fez o seu povo ter fome. Mas Deus não prometeu que iria sustentar? Por que Ele deixou ter fome? Mas será que Deus deixou alguém morrer de fome no deserto? Não deixou, né? A fome era temporária. Eles passaram por um período sem comida.
Mas pouco tempo depois, Deus proveu o quê? O maná. Deus deixou o povo não ter comida por algum tempo, não sabemos quanto tempo, se foram alguns dias, ou se foi apenas um dia, algumas horas, apenas para provar se aquele povo continuaria confiando nele. E nós vemos que algumas vezes aquele povo tropeçou diante de Deus. Mas depois de passar um tempo de fome, Deus então fez com que eles tivessem o maná. Mas olha que interessante como Deus agia sobre aquelas pessoas. Deus não dava o pão pronto. Às vezes nós pensamos que o maná já era o pão que caía do céu, né? Porque a Bíblia usa essa expressão, o maná já era o pão pronto. Os judeus, os hebreus, podiam levantar pela manhã, colhiam o maná do chão e já comiam. Não, irmãos, não era assim. Aquele maná eram sementes, parecido com sementes. Mas aquele maná deveria ser trabalhado, triturado, e a partir do maná eles faziam os seus pães. Algumas vezes nós podemos esperar que Deus faça cair no nosso colo a pronta resolução para todas as coisas. E na maioria das vezes não é assim que Deus age. Por isso, irmãos, nós também precisamos aprender a não apenas pedir para Deus solucionar os nossos problemas, mas para Deus nos dar sabedoria, entendimento, para fazermos aquilo que é necessário no período de tribulação. Deus não quer que nós fiquemos de braços cruzados só esperando Ele enviar o maná, o pão pronto. Deus quer que nós façamos alguma coisa. Mas para isso nós precisamos pedir sabedoria e um direcionamento a Deus. Mas enquanto você estiver debaixo do período de tribulação, não pare de confiar. Confiar que Deus tem propósito, confiar que o período de tribulação é por tempo determinado, confiar que Deus irá fortalecer a sua vida para passar pela provação e confiar que o resultado daquela provação será benéfico para você. Principalmente, irmãos, principalmente, porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer matéria. Olha que interessante o que Moisés diz aqui. Por que Deus deixou o povo ter fome? Para que eles aprendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E como nós somos pecadores, como a nossa natureza é falha, irmãos, algumas vezes nós nos esquecemos que Deus nos abençoa muito mais de forma espiritual. E nos lembramos apenas de que Deus existe para nos conceder o alimento, o ar que respiramos, o trabalho, a família, as bênçãos terrenas. Deus tem concedido e Deus não vai parar de conceder as suas bênçãos terrenas, mas nós não podemos pensar que isso é o melhor de Deus. As bênçãos espirituais, a própria presença de Deus, o próprio fato de termos um relacionamento com Deus é muito mais importante do que qualquer matéria. A vida eterna é mais importante do que a vida terrena. Se Deus tem nos dado todas essas coisas, Ele também não vai dar aquilo que nós precisamos.
Vai. Mas esteja certo de que Deus pode, por algum tempo, cessar essa graça sobre a sua vida, para você desenvolver a sua fé, para você confiar nele, e então ele vai restabelecer aquilo que você precisa. Não foi assim com Jó? Jó não perdeu tudo? Mas não perdeu o relacionamento com Deus. E nós também não perdemos isso. E por fim, Moisés diz então àquele povo: guarda os mandamentos do Senhor, quando vocês entrarem naquela terra que Deus te dará todas as coisas que estão lá dentro: trigo, cevada, vide, figueira, romeira, oliveira, azeite, mel. Vocês vão comer pão ali sem falta, ou seja, sem escassez. Vocês vão comer pão em abundância. Se por um tempo faltou pão para vocês no meio do deserto, ali haverá abundância de pão sobre a sua vida. Vocês vão comer e vocês vão se fartar. Mas não se esqueçam das lições aprendidas através da tribulação. E não deixem de adorar ao Senhor. Quando vocês estiverem ali naquela terra, não deixem de bendizer o nome de Deus. Não deixem de exaltar ao Senhor. E para nós, meus irmãos, essa é a mesma e valiosa lição. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe de bendizer ao Senhor sobre todas as coisas. Não deixe de engrandecer o nome do Senhor, mesmo que você esteja se sentindo um trapo. Mesmo que você esteja na pior situação que você já esteve, já enfrentou na sua vida. Não deixe de adorar ao Senhor, porque Ele continua sendo digno do seu louvor e da sua adoração. As tribulações são para confirmar: será que nós vamos continuar adorando a Deus? Ou será que a nossa adoração está condicionada às bênçãos do Senhor? Se estiver, irmãos, a adoração então não é voluntária, é uma troca, é uma barganha, é um negócio que nós fazemos com Deus. Não deixe de clamar, não deixe de lamentar, não deixe de suplicar a Deus pela sua vida, mas ao mesmo tempo, não deixe de adorar e não deixe de agradecer. Porque o texto nos diz que mesmo quando faltou o pão, Deus não deixou que as roupas se envelhecessem por 40 anos e nem que os pés se inchassem de tanto caminhar. Mesmo em meio às tribulações, Deus ainda derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Que nós saibamos agradecer ao Senhor. Portanto, concluindo aqui, você se pergunta: o que fazer diante das grandes tribulações, das intensas tribulações da vida? O que fazer? Se você não souber como agir para tentar sair daquela situação, pelo menos não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de confiar no Senhor, nos propósitos do Senhor, e não deixe de adorar ao Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe e nos molde de acordo com a sua vontade, para que na abundância ou na escassez, nos dias felizes ou nos dias mais amargos, nós vivamos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.